que é o aquecimento global? Vamos ver quais são suas consequências. O aquecimento global são mudanças climáticas que ocorrem a nível global, que ocorrem em todo o mundo, em todo o planeta. E não dá para falar de aquecimento global, de mudanças climáticas, de aumento de temperatura, sem citar o efeito estufa. Então, o que é o efeito estufa? O efeito estufa é o processo onde as radiações solar que é refletida da superfície terrestre acaba sendo transmitida para a atmosfera e ficando presa a algumas moléculas de gases atmosféricos, como por exemplo o metano e o gás carbônico. Nessa animação é possível ver o papel do CO2, do gás carbônico, no efeito estufa, provocando o aumento da temperatura. O gás carbônico, hoje em dia, tem sido um dos gases do efeito estufa mais preocupante pela grande quantidade que é encontrada na atmosfera. O efeito estufa é um processo natural e essencial para a sobrevivência dos seres vivos. Porém, com a ação antrópica, o efeito estufa tem sido intensificado bastante e então segundo alguns cientistas, está ocorrendo um aumento de temperatura, né? Porque o calor que era para ser transmitido para a atmosfera está ficando preso na superfície terrestre. Nessa imagem, é possível observar a diferença entre o efeito estufa natural e o efeito estufa intensificado pelo homem. E é possível observar nessa ilustração a questão do CO2 fazendo a barreira, impedindo que a radiação solar retorne para a atmosfera. A consequência do aquecimento global já pode ser visível, né? Já tem muitos lugares aumentando a temperatura. Alguns cientistas dizem, né, que a temperatura vai variar daqui até 2050 de 2 a 5 graus Celsius, o que é um número muito alto, né? As temperaturas irão ficar muito elevadas. Como é possível observar nessas notícias do Globo News, a comunidade científica e informativa, jornais, internet, já estão preocupadas com o aumento da temperatura e as consequências que eles podem lhe causar, como é possível observar nessa notícia, onde vem falando sobre mudanças climáticas que causou desertificação nas terras do povo navegante nos Estados Unidos. Então já é visível, sim, as consequências do aquecimento global. Assim como também já pode ser relacionado o derretimento do gelo com os incêndios que vêm ocorrendo na Amazônia. E então, vamos acompanhar agora quais consequências que esse aquecimento pode trazer não só para as pessoas, mas para todo um ecossistema, para as plantas, para os animais, para a agricultura, para o funcionamento social em si, certo? Vamos ver algumas dessas consequências. Quando se pensa nas consequências do aquecimento global, o primeiro ponto que se avalia é a questão do aumento de temperatura, porque através dessa mudança climática, do aumento de temperatura, muitas outras consequências vêm acontecer, como por exemplo o derretimento do gelo, que já é visível e já está acontecendo, inclusive no gelo polar, como se pode ver nesse noticiário. O gelo polar marinho já teve sua menor extensão dentro de 40 anos. Outra questão que pode ser visualizada e que pode vir a aumentar, trazendo muitas mortes de animais, é a questão do aquecimento do mar. Isso pode vir a prejudicar vidas de animais marinhos e vidas de animais que dependem da vida marinha. Então, isso pode vir a causar uma diminuição da biodiversidade, causar extinção de espécies, porque aumentando a temperatura, muitas espécies não estão adaptas a esse aumento de temperatura. Então, essa mudança pode vir a causar a morte de muitos animais,
inclusive deixar inviável para a vida do ser humano na Terra. Outra questão é que o aumento da temperatura, o calor excessivo, pode vir a manipular o ciclo da água, mudar totalmente o abastecimento de açudes, a cheia de rios que são essenciais para o abastecimento de cidades, e pode vir a causar, que é inclusive uma das maiores preocupações, secas prolongadas e invernos estreitos. Essas secas prolongadas com certeza vai modificar e interferir na agricultura, porque a questão do abastecimento de água será afetada. Então, as mudanças climáticas já estão causando efeitos inéditos, como por exemplo esse noticiário que vem falar sobre os pântanos africanos, que podem estar aumentando os níveis de metano na atmosfera. Então, quando ocorre a identificação de um acontecimento como esse, a comunidade científica vem a pesquisar e investigar para saber qual a causa dessa mudança. É inquestionável que todas essas mudanças climáticas podem vir a trazer prejuízos e perda econômica, se pensar que essas mudanças podem vir a ocasionar em catástrofes ambientais, como questões de inundações, tufões e incêndios. Quando ocorre um acontecimento como esses, toda uma sociedade é abalada e afetada, trazendo prejuízos para a economia do local afetado. Visto que as alterações, a emissão de gás carbônico tem sido elevada, tem continuado aumentando, foi feito um novo acordo, o Acordo de Paris, para tentar diminuir a emissão de CO2 e de gases poluentes na atmosfera. No vídeo a seguir, vamos assistir a uma reportagem de professores e pesquisadores falando sobre o aquecimento global. Nesta mesa, os cientistas são unânimes. O aquecimento global é uma realidade. A ciência tem os dados que comprovam os efeitos sobre o planeta e que é preciso agir, e rápido, para evitar as catástrofes naturais. A questão da mudança do clima é que a concentração na atmosfera dos gases de efeito estufa está aumentando por ação do homem, e que provoca o aquecimento global, o aumento da temperatura média da superfície, do nível médio do mar, e afeta todos os fenômenos meteorológicos. O Brasil era, em 2005, responsável por cerca de 2% do aumento de temperatura. Esse aquecimento já chegou até 700 metros, o encolhimento dos mantos de gelo muito rapidamente na Groenlândia e na Antártica Ocidental, recuo das geleiras, cobertura de neve no hemisfério norte diminuindo, o nível do mar já subiu quase 25 centímetros. E se os estudos indicam que o degelo polar poderia levar ao desaparecimento de até 40% da vida marinha, os efeitos sobre o solo não são menos assustadores. Nós já estamos vendo, inclusive no norte da Bahia, nesses últimos anos, em função dessa mega seca 2012 e 2018, nós estamos vendo os primeiros sinais de um clima árido, não é mais semiárido. O broto, as raízes e os limites letais. Esses limites, nos cenários que se nós não tivermos sucesso no Acordo de Paris, esses limites serão atingidos no Brasil. O Brasil deixará de ser uma potência agrícola. E as previsões são de secas maiores no Nordeste e chuvas intensas no Sudeste. E para um país costeiro como o Brasil, as consequências da elevação do nível do mar são preocupantes. Em Recife, por exemplo, já observamos várias estradas costeiras que estão sofrendo forte processo de erosão, e a gente pode imaginar áreas costeiras como Rio de Janeiro, como Salvador, que são bastante vulneráveis ao aumento médio do nível do mar, e o Brasil vai ter que ter uma política em relação a esse tipo de adaptação. E se o Brasil é o país com uma das maiores biodiversidades do planeta, chegou a hora de protegê-la, com o uso sustentável da terra e redução imediata de emissões de gases de efeito estufa. A palavra de ordem é sustentabilidade. A gente precisa olhar esse cenário do risco, oportunidade e o privilégio que o Brasil tem de ser um país mega diverso, de poder utilizar esse gigantesco capital natural
como oportunidade de desenvolvimento e não como a gente tem repetidamente ouvido nos últimos tempos como um empecilho ao desenvolvimento, é, na verdade, um potencial que esse capital natural tende a alavancar o desenvolvimento social e econômico do Brasil. E, basicamente, mudanças no estilo de vida e mudanças comportamentais. Então, por exemplo, é sustentável uma cidade que nem São Paulo ter 7 milhões de automóveis? Quer dizer, é muito difícil defender uma estrutura socioeconômica desse tipo. Precisamos ter transporte público de qualidade para a população e muito mais eficiente? Não há qualquer dúvida disso. Isso vai ter, nós vamos precisar de políticas públicas sólidas ao longo das próximas décadas para isso.